pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você vai ver aí o vídeo. Vou trazer uma aula para vocês aqui, pessoal, e uma aula que eu acho que interessa a maioria, porque muita gente me pergunta sobre isso, né, que é sobre gatilhos, pessoal. E nessa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês, é uma aula breve, mas que tem o objetivo de mostrar para vocês quais os melhores gatilhos, tá, para você operar, para você identificar, né, e tentar seguir aí o preço, tá? Então vamos lá, pessoal. Às vezes, esse termo gatilho, ele é usado assim de inúmeras formas. Tem pessoas que vai usar gatilho de um jeito, em um tempo gráfico, só confirmando se está gravando. Tem pessoas que vai usar gatilho de outra forma, em outro tempo gráfico. Para uns, gatilho pode ser, sei lá, um engolfo, pode ser um pivô de alta, não sei, pessoal. Tem inúmeras formas. Então, normalmente, quando as pessoas escutam esse termo gatilho, né, às vezes de uma pessoa falando, ela já acha que é a mesma coisa de outro, né? E assim, muitas vezes é diferente, pessoal. Por que eu digo isso? Eu tenho muitos alunos que às vezes chegam, né, para aprender aí comigo. E eles identificam, eles vão falar comigo, e aí eles falam que, pô, a maneira que eu enxergava gatilho era completamente diferente do que você fala. Então, eu vou mostrar para vocês a minha visão, e eu creio que isso pode ajudar vocês na hora de achar boas operações, tá? Para vocês poderem, né, pegar trades melhores. Então, pessoal, gatilho nada mais é do que um candle, normalmente de ignição, tá? Ou seja, um candle que está sinalizando um possível movimento de alta ou um possível movimento de baixa. E quem já me acompanha um pouquinho mais aqui no YouTube, já assistiu várias aulas minhas, sabe que as minhas operações, o meu start, a minha confirmação, vem desses caras aqui, ó, que é o que? Os candlesticks, tá vendo? Os candlesticks que confirmam para mim. Tem pessoas, pessoal, para vocês terem ideia, que nem olha candlestick direito, a pessoa vai mais por região. Então, esse termo gatilho tem que tomar cuidado. E aí, pessoal, eu vou usar o dia de hoje, tá, para comentar com vocês o que aconteceu e utilizar os gatilhos para exemplificar para vocês, né, o que eu tô dizendo. Então, pessoal, a primeira coisa, gravem isso e isso vai ajudar muito vocês. O gatilho, o melhor gatilho é o candle de rejeição. É um candle que está rejeitando uma região. Normalmente o mercado ele vem para romper determinada região, tá? E ele tende a rejeitar este rompimento. E quando há uma rejeição, eu entendo que teve naquela região ali, ó, uma absorção. Vocês vão me ouvir muito falar sobre isso, absorção, né, impulsão, que é o que? A rejeição daquela área. Então, eu vou tratar com vocês aqui, na minha opinião, os melhores gatilhos para ser utilizado, tá? Então, se você está num cenário comprador, o mercado fazendo um movimento ascendente, tá? Topos e fundos ascendentes. Obviamente, nós vamos dar prioridade para quê? Para as compras, concorda? Nós estamos numa tendência. E aí, pessoal, nesse vídeo aqui, eu não vou entrar em mérito de contexto, né, de leitura, entender o preço. Por quê? Porque eu já gravei outras aulas falando sobre isso. Essa aula aqui vai específica para o gatilho. Então, a partir do momento que eu entendi que eu tenho uma região X como um bom ponto de suporte, vamos supor que o preço está aqui em cima, tá? E aí eu entendi que, por exemplo, tá? Só um exemplo, pessoal. Essa região aqui, que eu marquei com essa linha roxa, ela é um bom ponto de suporte. Então, eu vou esperar o mercado nessa região e após o preço chegar é onde entra a parte do gatilho. Porque o gatilho ele é a confirmação de que eu entro nesse trade ou eu não entro. Os compradores estão mostrando interesse ou não estão. E aí eu vou usar alguns exemplos do dia de hoje de possibilidades, né, que tiveram. Algumas eu até comentei lá na sala para vocês entenderem, tá? A primeira possibilidade, pessoal, seguindo essa analogia, foi observando isso aqui. O mercado ele começa fazendo um movimento de alta. Lembra que eu falo para vocês? Abriu em gap. Vamos considerar o quê? O movimento do dia. Porque se você ficar considerando essa tendência aqui, eu falo muito isso e hoje, né, se provou real isso que eu falo. Se você vem e fica mensurando, ele vai bater aqui nessa resistência do dia anterior e vai parar porque está em queda. Ele vai bater nesse fundo anterior, nesse topo. E se você fica a todo momento procurando o quê? Procurando topo para você vender, olha o que aconteceu hoje. Um movimento aí, ó, de 1.700 pontos aproximadamente.
Então o que que acontece? A gente vê o mercado fazendo um movimento de alta e ele rompendo uma região importante do preço, que era a casa ali mais ou menos dos 120 mil, uma região bem importante que o mercado vinha sempre segura nessa região. E aí, pessoal, o que que a gente tinha aqui, tá? O mercado, ele rompe essa região, ó, observa que o Candle 4 rompe, e após ele romper, observa que o Candle 5, ele vem tentar voltar abaixo dessa região, ou seja, os vendedores, eles tentam segurar o preço aqui e jogar o mercado para baixo, e a gente já começa a perceber aqui sombras inferiores, tá? Mostrando o quê? Mostrando que tem pessoas interessadas em não deixar o mercado sair dessa região, tá? Então, esse candle já é um candle de atenção. Por que que ele é um candle de atenção? Porque ele está em cima de uma região importante, pessoal. Não confundam. Não vai achando que se você pegar gatilho em qualquer canto, você vai ter bons resultados ou vai conseguir pegar boas operações. Nós estamos dentro do mercado para unir. É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai ter uma peça aqui, você vai ter outra peça aqui, outra aqui. O que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, e unir essas peças do quebra-cabeça para aí sim você ter um trade interessante, um trade legal. E aí a gente vê que o mercado rompe a região, faz o pullback, Candle 5, ele já começa a rejeitar. Só que o candle bonito mesmo foi o Candle 6. Percebam que ele fez tudo o que eu mensurei para vocês no exemplo anterior. Esse candle ele abre, os vendedores, eles tentam jogar o preço para baixo novamente, vamos tentar empurrar esse mercado para baixo, né, para o preço não ganhar nível, vamos tentar defender essa região de preço. Imagina a cabeça, né, de um player maior. Bom, vamos tentar segurar essa região de preço, vamos jogar o mercado para baixo. Só que ao jogar o mercado para baixo, a gente percebe que entra uma pressão compradora absurda, de forma que engole toda a pressão vendedora e ainda vira o candle comprador. Este candle aqui eu chamo de candle de impulsão. É como se ele estivesse impulsionando o movimento. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Se eu estou pensando em fazer esse trade, e isso foi mencionado lá na sala, tá? Algumas pessoas pegaram, quiseram assumir o risco, outras pessoas não. Até mesmo porque a sala, ela é uma sala de estudos, onde a gente vai ver possibilidades, né, de trades. Então, o que que acontece? O mercado vem, deixa essa confirmação, tá? Que em termos de gatilho estava excelente. Só que tinha um detalhe, se eu estou pensando em entrar nessa operação, nessa região, onde que é o meu stop? Sempre técnico, tá? E aonde? Abaixo da mínima mais baixa, que no caso seria a do Candle 6, que é um fundo. Se eu vou buscar pelo menos uma vez o meu risco, tem um pequeno problema. Por quê? Porque eu encontro uma região de resistência aqui do gráfico diário. Que região que é essa? Este fundo aqui, pessoal. Eu tinha este fundo marcado. Então a gente vê, deixa eu voltar aqui, que poderia correr o risco do mercado fazer isso aqui, ó. Não sabemos, pessoal. Não temos bola de cristal para prever, né, o que vai acontecer. Porém, falando único e exclusivamente do sinal, gatilho, do pullback em si, ficou muito interessante. Tá? Os gatilhos muito legal, bonito pra caramba. E aí o que aconteceu? O mercado estourou. Logo à frente, pouco tempo depois, novamente esses caras aparecem dentro de um contexto. Observa que o mercado, ele faz, deixa eu apagar isso aqui, ele faz um movimento de pullback, correto? E ele faz uma nova perna de alta. Se você marcar o último topo, e se você pegar a última perna, você vai ver que você tem os 50% dessa micro perna, mais topo rompido, mais ou menos aqui na região dos 66, ó, 0,66. E aí você vê que o Candle 9, ele tenta perder essa região de novo e logo já vem um Candle de impulsão, um gatilho excelente. Por que que esse Candle é um gatilho excelente? Olha a absorção compradora. É como se os compradores, eles tivessem falado assim, ó, daqui o preço não passa. Chegou aqui, daqui tá bom. Não aceitamos mais que o preço caia desse nível. E aí os caras começam a comprar, a absorver toda a pressão vendedora e compra o suficiente para fazer este candle virar positivo. É como se tivesse, vou simplificar para vocês. Imaginem que foi vendido aqui, tá, 5 mil contratos. Pessoal, bem simples mesmo para vocês entenderem. 5 mil contratos, o mercado chegou aqui. Para esse candle poder virar comprador, o volume tem que ser muito maior, pessoal. Vamos imaginar que para subir e fechar um candle de impulsão,
teve que injetar ali 8, 9, 10 mil, tá? O dobro praticamente. Então essa é a lógica. Então esse é um candle perfeito, é um gatilho perfeito. O candle 10 é um gatilho de absorção também. Ele não é um gatilho de impulsão porque não vira o candle, mas é um gatilho perfeito também. Por quê? Olha a rejeição. O preço tenta romper a região, não consegue. E aqui, a entrada ficaria muito mais próxima da região do diário. E aí muitos alunos pegaram o trade no teste aqui, ó, na vantagem. Compraram mais ou menos por aqui e posicionaram stop técnico. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando, né, tem aluno que provavelmente vai assistir esse vídeo aqui. E se você pegou, deixa aí nos comentários pra galera, né? Porque às vezes eu falo aqui, às vezes a pessoa até duvida, né? Ah, ele tá falando, mas não aconteceu isso não. Então, né, se você é meu aluno, se você pegou esses trades aqui que eu tô mencionando, deixa aí nos comentários, né? Coloca aí, eu peguei, sou da mentoria e tal. Porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Parece que, depois que passou ele vem falar que deu entrada e não sei o quê, né? Mas quem é meu aluno sabe que realmente deu e sabe quem pegou também, né? Então, observem como esses candles aqui, eles simbolizam o quê? Entrada de pressão compradora em região importante. Esses gatilhos são os melhores, né? Logo adiante, agora eu vou mostrar um exemplo de venda. Essa venda eu peguei também, eu até mostrei um print no grupo, tá? E eu vou mostrar para vocês qual que foi o exemplo dessa venda, qual que foi a ideia dessa venda. O mercado ele estava numa tendência de alta indiscutível. E pessoal, quem carregou o trade de compra aqui, ó, né? Carregou aí, lavou a égua, como se diz, né? Eu peguei esse segundo trade aqui no teste, tá? Eu saí no 50% do dia anterior com parcial, né? Depois peguei barra ignorada pelos 2 minutos. Eu não sou, pessoal, de pegar um trade e carregar tipo 1.000, 2.000 pontos. Por que normalmente eu não faço isso? Porque eu costumo sair nos alvos que tem acima. Raras as vezes que eu jogo o alvo bem distante assim, tá? E aí, pessoal, olha como o gatilho ele é importante, ele mostra a rejeição. Olha que o preço faz esse movimento de alta. Depois o mercado ele faz um pullback, tá? Depois o mercado ele volta a romper topo. Ao voltar a romper topo, a gente percebe o que, pessoal? Vou tirar essa linha aqui. A gente percebe que o candle 23, ele é um gatilho, porém ele não é um gatilho muito interessante, tá? Por quê? Porque a gente vê que o preço está numa região de resistência, porém ele está mostrando pressão compradora. Olha essa sombra inferior. Então vocês têm que saber diferenciar gatilho interessante, né, para aquilo que você quer fazer para venda e gatilho que não é bom para aquilo que você quer fazer. Logo em sequência, o candle 24 ele já mostra uma enorme rejeição. Enorme rejeição entre aspas, mas é um candle que tem uma grande sombra superior em relação à sombra inferior. O que isso mostra? Tivemos um número de vendedores muito mais interessado aqui do que um número de compradores. Vou entrar aqui? Não, porque eu sempre aguardo confirmações. Aí a gente vê que o candle 25 aqui, ó, ele é um candle bem comprador e que, por sinal, rompe o topo anterior. O que eu imagino nesse cenário? Bom, beleza, né? O mercado, então, vai fazer um movimento de alta e continuar essa tendência. Só que logo após, pessoal, o candle 26 é um candle bem legal e bem interessante que me induz o quê? Pensar em venda. Por quê? Ele é um candle de impulsão e de absorção. Olha o tamanho da rejeição que ele deixa na parte superior, né? E ele fecha um candle vermelho mostrando impulsão e falhando o topo. Eu já tinha gatilhos aqui, o 25 tenta romper, o 26 nega. Olha como ele fecha abaixo. E aí eu peguei uma venda, eu entrei um pouquinho na vantagem aqui e carreguei essa venda mais ou menos até essa região de fundo aqui, ó. Opa, não tô com a caixinha. Essa regiãozinha de fundo aqui, tá vendo? Eu peguei nesse trade aqui 150 pontos, pessoal. Então eu saí, ó, mais ou menos por aqui, ó. 150 pontos, tá? E ele chegou a dar quase 200 ali. Então, pessoal, os gatilhos, como você vai identificar os melhores gatilhos? Aqueles gatilhos que tem o que? Absorção, impulsão. E você vai observar a região que você tá. Não dá para olhar isso de forma isolada. Porque se você olha isso de forma isolada, você vai querer entrar em qualquer região. E às vezes você não tem região. Por exemplo, aí você vem e fala: o mercado começou a deixar sombra superior aqui. Ele está deixando sombra superior aqui. Ele está deixando sombra superior aqui. Pô, por que não caiu? Aí onde eu falo, tem que ter contexto. Aí você esquece que, por exemplo, o mercado rompeu um topo anterior,
já está começando a ganhar mais força. Para você pegar uma falha de topo no mercado, não pode renovar a máxima anterior. Ou seja, para eu ter uma falha de topo, aqui quase tivemos uma. Olha que ele faz esse topo, aí depois ele afunda, ó. Lá na frente ele volta a testar essa região de topo aqui, ó. Só que os gatilhos fecharam acima do topo. Tá vendo? Ele não renovou a máxima, porém fechou acima. Então aqui eu não varia nada. E a gente teve um movimento de recuo também. Tá? Então, usem o contexto que eu ensino para vocês para ligar com os gatilhos e assim conseguir boas operações. Tá? Bom, pessoal, essa aula já ficou uma aulinha, né, até extensa. Eu tento ser o mais didático possível com vocês. Olha outro exemplo aqui, pessoal. Acabei de olhar. Ó, o mercado não fez esse movimento de alta, ó. Vamos desenhar o zigue-zague. Tal. Fez topo, não fez? Voltou para o fundo, veio romper o topo. Olha aí, ó. Gatilho, não tão legal porque mostrou uma sombra inferior. Agora olha esse 94, cara. Olha esse candle. Olha que candle que me mostra um interesse absurdo do vendedor. E aí, ó. Movimento de 200 pontos praticamente. Esse aqui eu acabei de ver, ó. Bati o olho, falhou o topo, ó. Um movimento aí de 200 pontos com um stop aqui de 130 mais ou menos. Ou seja, risco-retorno interessante, né, pessoal? Bom, era isso, pessoal, que eu ia falar, né? Vou concluindo aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu respondo. Se você gostou também, fortalece aí, né? Deixa nos comentários, pô, vídeo bacana e tal. Deixa o like, que ajuda bastante também o canal, né? Se inscreve aí. Tem gente me relatando que às vezes está pondo para ativar o sininho e não está conseguindo, né? Porque o YouTube fala que o canal é de criança, né? Tá destinado para criança, mas eu já olhei, cara, é um bug que tá dando no YouTube. E outra coisa, pessoal, vou até anotar, está rolando sorteio no meu Instagram, ó, AR Trading Capital. Está rolando sorteio no meu Instagram. Você quer concorrer à minha mentoria, ao curso e à sala ao vivo? Ó, corre lá no Instagram, AR Trading Capital. Tem a foto lá, a publicação, tá? Tem as regras. Corre lá, participa, vai que você ganha. Ganhar de graça a minha mentoria, né? Vamos evoluir, vamos melhorar bastante essa leitura aí, tá? Então corre lá e participa. Tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado mais uma vez, que tenha ajudado. E se por acaso, né, alguém tiver interesse, tá, de participar da mentoria, é só me chamar do link da descrição também. Um abraço. Valeu!